gente pode concluir aqui o primeiro módulo da série, né, no sentido da história, onde a gente está expondo, na verdade, né, as considerações de Carl Lewis, no seu livro O Sentido da História, sobre a questão da transformação, né, de uma teologia da história para a filosofia da história, certo? Então ele, de um modo regressivo, como todo mundo já percebeu, ele veio desde os autores mais contemporâneos, Burckhardt, Marx, Hegel, até os mais antigos, né, que levantaram aí os esforços acerca de um entendimento sobre a história, né, objeto, história. E a gente falou em determinado momento, em alguns momentos, sobre o fato de que o termo filosofia da história ele tem uma origem, né, em Voltaire, né, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, né, um de seus múltiplos pseudônimos, né, principalmente após a sua prisão na Bastilha, né, ele ficou preso lá, provavelmente, né, foi acusado por ser um agitador, né, um agitador social. Então ele ficou recluso lá, depois ele passou um tempo fora da França, onde ele adquiriu lá uma série de conhecimentos na Inglaterra acerca de ciências, né, etc. E depois voltou com tudo para a França. Acabou sendo um dos inspiradores aí, ou influenciadores, né, da própria Revolução Francesa, até mesmo, segundo alguns dias, da questão da independência americana, né, dos Estados Unidos. Mas enfim, com François-Marie Arouet, o glorioso Voltaire, este termo entra em circulação, né, e tudo indica que não foi por acaso, certo? Vale lembrar que aqui o nosso projeto, né, a qual eu intitulo História Sintética, nós temos uma espécie de método, né? Não é uma teoria, claro que envolve também uma espécie de teoria, bem rebuscada, mas existe uma espécie de teoria acerca da história, não uma teoria originária, né, original, né, uma novidade, mas uma espécie de releitura àquilo que era feito no passado, principalmente por Santo Agostinho, né? Então a base, né, do pensamento teológico não exclui, né, a ideia de que a história é um componente, né, um dos componentes essenciais para o entendimento da própria realidade, da realidade espiritual e da realidade, material do tempo e da sociedade, etc, etc. Então a gente tenta aqui no nosso esforço de estudo, primeiro percorrer um método que está bem explicado ali naquelas aulas sobre história sintética, método e razão. Temos também uma questão teórica acerca disso, que é sempre, né, retornar a esses autores, tipo Santo Agostinho, né, que tratam a história como um movimento mesmo, né, da criação à consumação dos tempos, né, vamos dizer, um intervalo que há entre, né, o nada, né, no sentido de que Deus ainda não havia criado todas as coisas, então todas as coisas eram simples nada, né? Não que Deus seja um nada, mas as coisas, né, o mundo, a criação, a história eram um nada. Deus criou essas coisas e um dia há de, né, dar fim a essas coisas, né? Então esse movimento vai ter um fim, um escape, certo? Então a gente quer dar uma roupagem nova, vamos dizer, nova no sentido de que já não é mais utilizada, né? Então a gente quer retornar a esse ponto de vista que foi perdido justamente por conta, né, desse projeto de François-Marie Arouet, né, que geralmente na questão da crise
crise da civilização ocidental ou da crise dos tempos, né, que a gente chama aqui a crise e os tempos, né, que a gente fez também uma série. Então tudo isso está conectado dentro da nossa ideia de história sintética, onde a gente quer agir conforme esse método, né, dar um embasamento teórico, né, com esse método em vista desse ponto de vista que foi perdido, né, ou foi abafado, né, melhor dizendo, perdido não, mas abafado, mas também não fazer aquilo que geralmente é feito no estudo de história, principalmente acadêmico e escolar, que é você ir se perdendo na barafunda dos documentos. O documento não tem importância, mas claro que tem importância, pô. O documento é a impressão sensível que a gente recebe do mundo exterior, né? Se é que existe um mundo exterior, vamos dizer, ser totalmente separado do sujeito, do conhecimento, né? A presença desse mundo, né, ela indica, dá alguns sinais, é aquilo que a gente chama de documento, né? A própria natureza nos indica sinais, então isso pode ser considerado documento, né? A própria biografia de uma pessoa, né, os seus estados internos também, ao serem relatados, são documentos. E aquilo que foi produzido pela história formal em forma de documentos também são documentos. Então, não excluímos o valor teórico dos documentos, porém, a gente não tem como ênfase, né, fazer o que outros professores de história fazem, que é se aprofundar nessas minúcias. Claro que em alguns momentos a gente pode se aprofundar nessas minúcias, deve, mas isso não é o foco, não é o centro. O centro nosso aqui é tentar encontrar o sentido dos processos, né, sempre em vista deste ideal, né, agostiniano, podemos dizer assim, ou esse ideal salvífico da história da salvação, né? Então, em relação a isto, Voltaire é uma figura central, é uma figura epicêntrica, né, dentro desse abalo todo que houve em relação à compreensão da história, né, como algo que encontra seu sentido para além dos próprios acontecimentos. Então, quando a gente diz que Voltaire, né, tinha um projeto, ele realmente tinha. Por quê? Porque por volta dos anos 1740, né, século XVIII, ele teve contato com o tal do Frederico o Grande, certo? Frederico o Grande escreveu para Voltaire, né, e dentro das suas cartas, isso está ali, um trecho no próprio livro do Carl Leut, esse Frederico se achava a tal da pedra, aquela pedra do sonho, né, do profeta Daniel, a pedra que iria destruir os 4 impérios, né, aquela pedra que rola e cai, derruba aquela estátua, aquela coisa toda lá. Então ele se achava, né, a pedra desse sonho de Daniel. Então ele manda lá uma carta, né, para Voltaire dizendo: olha, eu serei o cara que irei destruir o Sacro Império Romano, que naquela ocasião estava sob comando da família dos Habsburgos, né, inimigo, né, desse Frederico, e precisava de o quê? Um auxílio intelectual, né? Ele sabia que para lutar contra o Sacro Império Romano, ele não poderia só empunhar armas e mobilizar exércitos, mas ele tinha que contar com o auxílio dos homens pensantes. E como a gente analisou naquela série de aulas também, né, no sentido da crise dos tempos, a gente analisou também o aspecto do diploma, como o diploma ele corrompeu, em uma certa medida, né, a instituição dos diplomas na universidade, corrompeu também a qualidade do intelectual. Então, o intelectual começou a fazer parte de uma espécie de quarto estado, então ele tinha uma importância política, então tinha sempre um príncipe com o seu cachorrinho de estimação ali do lado, seu cão de guarda, que era o intelectual. Então, para Frederico o Grande,
O Voltaire, ele era um cara, né, que já tinha escrito ali algumas coisas, etc., mas interessantes ao olhar do Frederico. Frederico chama ele, né, para ser empreitada, né? Vamos acabar com essa farsa, com esse império de hipocrisia que é a igreja, né, que é essa civilização. Tudo é uma fantasia. Então, vamos acabar com isso. Então, chama Voltaire, e Voltaire, né, começa um projeto de uma tentativa de minar a igreja, né, justamente pegando esse calcanhar da igreja, né, que é o fato de que a ideia religiosa tem uma visão particular sobre a história, como uma visão agostiniana, onde Deus cria as coisas e a partir daí começa o processo histórico, que ele vai, né, já teve o seu, vamos dizer, a sua culminação na materialização, na encarnação do Verbo, e que a partir daí ia ter um tempo decrescido, né, até um futuro limitado, onde o fim chegaria e tudo seria realmente consumado, certo? A visão bíblica da história. Então Voltaire começa a trabalhar nesse sentido, para derrubar a igreja, o Sacro Império. Nós precisamos, em primeiro lugar, desmistificar a própria noção histórica que ela tem, certo? Então, primeiro, o que ele faz? Ele tenta, é bobo, Voltaire era muito inteligente, então ele tenta continuar o próprio esquema histórico do Bossuet. O Bossuet tentava dar uma significação, né, espiritual, transcendental aos acontecimentos políticos, aos diversos impérios, aos diversos reinos na sua obra, né? Mas o Voltaire ele absorve o esquema histórico de Bossuet, mas começa a trabalhar na linha contrária à perspectiva tradicional de história que tinha o próprio Bossuet, né, herdada dos filósofos mais antigos, como Santo Agostinho. Então, dentro do esquema histórico do Bossuet, por exemplo, a história, né, dentro do esforço dele intelectual, a história vai até ali o Carlos Magno. Então, o Voltaire vai e retoma de Carlos Magno e vai até Luís XIV. Então, o Voltaire, a época dele era a época culminante da história, né? Então, aquele estado atual da França, etc., da Europa ali, era a grande maravilha do mundo, era o ponto culminante da história, né? E não 2000 anos atrás, né? No caso, mais 2000 anos, eles 1600 anos atrás, com a encarnação do Verbo. Então, a primeira coisa que o Voltaire faz é estudar meticulosamente a história e começa a puxar dados mais detalhados sobre diversas outras culturas que, a princípio, tinham sido relegadas ao ostracismo ali na obra do Bossuet, né? A primeira delas, a China, né, que era uma cultura, né, uma civilização que estava à margem desse esquema histórico, né, que tem como ponto de vista um eixo cristão. Então, ele recolhe uma série, um volume imenso de dados sobre a China, informações muito bem catalogadas, né, muito bem embasadas, né? Um historiador, Voltaire, foi realmente um sujeito que digno de aplausos, né, de elogios. E quando ele recolhe esses dados sobre a China, ele começa a fazer algumas comparações, né, e começa a perceber que esta civilização não cristã, que não está ali dentro do esquema histórico de Bossuet, ela tem as suas conquistas, tem seus avanços, tem suas qualidades, tem suas peculiaridades. E começa a se perguntar, mas ora bolas, essa civilização não é uma civilização que está dentro dessa história da salvação, dentro da teologia da história, a princípio, certo? Ela está à margem. Então, quer dizer, é uma civilização ainda mais antiga,
né? Onde que fica tudo isso? Então, ele tenta desmontar, né? Tirar, descredibilizar o esquema histórico de Bossuet, que era o que estava, né, vamos dizer, compenetrado ali nas mentalidades da época, né? Então, ele começa por levantar a questão: como nós vamos harmonizar aquela cronologia histórica da Bíblia com esta civilização, né? Então ele começa a usar dois termos, né, antagônicos, a princípio, né, que é civilização e barbarismo, né, para justificar, né, as suas ideias acerca dos erros do Bossuet a respeito da história, por excluir culturas que estão à margem da tradição cristã. Então ele começa acentuando a superioridade, inclusive, da história chinesa em relação aos povos da Bíblia, né, os judeus, etc. Principalmente os judeus, né? Querendo dizer que, olha só, esse povo aqui, este povo é um povo civilizado, este é um povo que tinha uma civilização avançada, tinha um conceito moral superior, etc, etc. E os judeus, né, ou os descendentes aí né, os povos pregressos aí da Bíblia são o que? São bárbaros, são povos que não tem nenhuma cultura, que não tem nenhuma formação técnica, não tem nada. Então, por que a gente tem que, né, tomar como princípio esses povos e não os povos que ficaram à margem e estavam muito mais avançados que ele, né? Inclusive o Voltaire, ele tinha, né, meio que uma paixão ali pelo Confúcio, né? Dizem que ele tinha até uma imagem do Confúcio pendurada no quarto, né? Igual os adolescentes hoje têm um quadro ali do seu cantor de rock favorito. Então, para ele, o Confúcio era uma figura muito superior aos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, né? Por quê? Porque ele, de certa forma, ele participou dentro de um esquema civilizacional de forma precisa, coisa que os profetas, né, fizeram também, claro, mas na cabeça do Voltaire, como, vamos dizer, irrupções fabulosas de um indivíduo, né, vamos dizer, que aparentemente não dizia coisa com coisa, mas isso devia passar na cabeça do Voltaire, né? Então, era como que Confúcio fosse o contraposto desses profetas fabulosos, milagreiros, né? Que falavam ali, proferiam sentenças absurdas e profecias absurdas, né? Então, começando por aí, ele começa a empreender esse negócio dele, né? Olha só, por que a gente não olha para a história não com esse olhar teológico, né, salvífico, religioso, supersticioso? Por que a gente não passa a olhar os aspectos que a razão nos indica como dignos de nota, certo? E começa a implementar dentro da concepção de história este elemento, um elemento de dúvida, né? Vocês lembram, quem assistiu a nossas gravações, nossas aulas sobre a peste e o espírito? A gente fala que uma das consequências da peste foi uma espécie de um sentimento de desconfiança, de incerteza, de desespero. Quer dizer, o Voltaire, como um dos grandes filósofos iluministas, já tinha isso caracterizado na sua personalidade, né? Uma obsessão pela dúvida, pela desconfiança, né? Principalmente da desconfiança religiosa, mesmo porque já havia passado aquele período da Guerra dos 30 Anos, onde, né, cristãos degladiaram, vamos dizer assim, em várias partes da Europa, e isso criou um clima desfavorável contra a religião, né? Então, os nobres racionais daquela época começam a especular sobre o valor da religião, começam a pôr em questão, né, o valor da religião, certo? Então, esse ranço pela religião, essa desconfiança acerca dela, é introjetado no limite histórico. Então, o limite histórico que era compreendido
como um intervalo entre a criação divina e a culminação do escáton no fim dos tempos, começa a ser eliminado tanto o seu, né, aspecto, né, a sua extremidade, vamos dizer assim, do passado, como a sua extremidade do futuro. Então fica-se com o quê? Com a materialidade da coisa, do processo histórico. Então essa é basicamente o veneno de Voltaire dentro do esquema histórico em questão. Vamos pôr em dúvida, né, o caráter salvífico e religioso da história. Vamos olhar para ela e vamos pegar as contradições internas desse esquema e jogar essas contradições contra ele próprio, o próprio sistema contra ele próprio. Certo? Então, depois da China, por exemplo, ele passa a tratar de outras civilizações como a Índia, a Pérsia, os árabes, até chegar na Roma, né? Mas sempre com essa ênfase filósofa e de historiador, né? Sempre se utilizando de uma vasta gama de documentos e tudo mais. Isso já mostra que ele estava trabalhando como um filósofo de gabinete, ou seja, ele estava sendo contratado para fazer tal empreitada dentro de um jogo político que envolvia um enfraquecimento, né, da própria igreja. Então, qual era o método que o Voltaire utilizava? Ele recolhia os dados, né, os documentos, os dados factuais, etc., né, sempre com uma documentação bem precisa ou bastante precisa, e interpretava toda essa massa, todo esse material, né, toda essa massa de material segundo a razão comum, ou seja, segundo ele, sem floreios, pegando somente os aspectos que realmente podem ser observáveis, né? Então você vê que a obra dele, Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações, que é de 1756, que é tida como a primeira filosofia da história, é uma autonomização, como diz o Carl Lewis, né, autonomização antirreligiosa. Então já é um esquema, já é um projeto voltairiano contra o espírito religioso dentro do transcorrer da história, certo? Então ele, recolhendo esses dados, uma gama de dados, não tem como, né, a pessoa negar certas fontes históricas, certos documentos históricos, certos dados. Só que entra a interpretação. A interpretação é a seguinte: vamos olhar aqui como mais ou menos parecido como Newton, né? Mais ou menos parecido como o método das ciências, né? Das ciências matemáticas, físicas, etc. Vamos calcular, vamos pegar só aquilo que é calculável, não aquilo que é, vamos dizer, produto poético da mente humana. Vamos tirar aqui os excessos e vamos ficar com uma coisa concreta, certo? Então, dentro do seu método, né, de reinterpretar os dados, os documentos, etc., que eram utilizados como contraprovas, né? Provas, né, exatamente, e contraprovas às teorias, né, teológicas da história, usando esse método, vamos dizer, iluminista ou da razão comum, ele vai ver que civilização, né, o que ele vai falar? Ele vai falar que a civilização, né, que gerou esses documentos, esses fatos, essas coisas todas, ao ser confrontada pela razão comum, ela já não aparece mais como um fruto de uma ação divina, de uma providência divina, mas um desenvolvimento natural e progressivo da ciência humana e da própria técnica, certo? Então, o conhecimento humano acerca dos processos é naturalmente um conhecimento progressivo. Logo,
o conhecimento, o aspecto técnico desse conhecimento anda ao lado disso também dentro de um desenvolvimento progressivo. Logicamente, aquilo que o homem vai fazer com a sua ciência e com suas técnicas envolve um aspecto moral que também é progressivo. E o aspecto moral, ele gera uma tábua de leis ou um direito, né, em vista dessas prerrogativas, e isso determina, de certa maneira, né, a progressividade do próprio comércio ou do próprio meio produtivo da sociedade e da indústria. Então, todos esses aspectos, num conjunto, é o que Voltaire chamou civilização. E é segundo essa perspectiva, essa interpretação, que ele olha as civilizações. Então, a China tinha o desenvolvimento progressivo da ciência, da técnica, da moral, do direito, do próprio comércio, da indústria, etc., muito superior àquilo que era o bárbaro, ou seja, os povos do Antigo Testamento, ou os judeus. Então, no seu método, ele já começa a delinear: olha só, nós estamos dando ênfase às civilizações erradas, nós estamos deixando de lado aspectos importantes do mundo. Por quê? Porque existem dois obstáculos que nós ainda não conseguimos remover do caminho. E esses obstáculos são as religiões em geral e as próprias guerras dogmáticas geradas por elas ou por qualquer outra fonte dogmática. Então, como a gente disse, o cume da história, na cabeça de Voltaire, era esse século XVIII. Então, ele tinha acreditado ter encontrado a fórmula. Olha, eu olhei para a história e vi que a fábula, vamos dizer, o aspecto miraculoso da história que a igreja ou que o pensamento teológico transmite é falso. Por quê? Porque a gente não tem um método correto. A gente não interpreta segundo a razão, mas segundo movimentos da fé humana, ou seja, movimentos da irrazão humana, que são frutos das religiões, que, por conseguinte, geram as guerras dogmáticas. Então, obviamente, para Voltaire, para uma boa filosofia da história, um bom entendimento histórico e um desenvolvimento progressivo de tudo aquilo que ele chama civilização, Deus deveria estar de fora, né? Ao menos com seu caráter de providência. Poderia existir ali como uma figura de linguagem, uma fé pessoal, etc., mas nós não podemos considerá-lo como um ser que intervém na história, certo? Porque o sentido da história não é você chegar a um escáton, né, que está para além do tempo, na eternidade, onde você vai encontrar um paraíso se você seguir certos valores morais e fizer certos rituais e ter uma certa moral, etc, etc. Não, o desenvolvimento, né, da história ou da civilização tem por conseguinte a finalidade de melhorar o homem. Então, o sentido da história é a melhoria do homem enquanto tal, certo? E para isso não é preciso a figura de um Deus. A figura de um Deus, ela, em certo sentido, ela serviu ao homem para a sua melhoria. Mas isso não quer dizer que Deus é algo substantivo para Voltaire, né? Então, a melhoria do homem, antes, né, vamos dizer, ajudada aí pela figura de Deus, ou pelo pensamento da ideia de Deus, agora se vê, né, excluída da cena. Não precisa mais de Deus. Nós precisamos, na verdade, de uma revolução das ciências, especificamente das ciências físicas. Essa era a grande perspectiva de Voltaire, né? Ao invés de você melhorar o homem pela moral divina, pela moral religiosa, você pode melhorar o homem pelo desenvolvimento das ciências físicas, né? Então, o esquema cristão
com isso vai se tornando menos plausível, você vai perdendo força dentro da sociedade, certo? E o Voltaire, cara, ele, além desse trabalho encomendado, vamos dizer assim, pelo Frederico Grande, então ele entra com tudo nesse negócio da história, né? Claro, pegando ali o bonde ali do Bossuet, porque o Bossuet era o autor até então que tinha, né, o primado dessa interpretação desse esquema histórico. Então ele pega o rabo de arraia ali do Bossuet e segue ele, só que inverte a coisa, encontra ali duas ou três discordâncias, duas ou três contradições, e trabalha em cima delas e gera todo um método de interpretação através da razão comum. Desenvolve, né, vamos dizer, a visão de que o que é de progressivo na história está envolvido na civilização, e esta na própria melhoria do homem enquanto tal, e contra ali os inimigos disso, as barreiras impostas a isso, que é a própria religião, né? E as suas consequências nefandas, vamos dizer assim, que são as guerras que ela gera. Então precisamos de uma revolução no sentido científico ou racional, certo? Então ele começa a trabalhar também, porque ele era um autor bem satírico, bem versátil e muito talentoso. Ele começa a trabalhar nos ensaios onde ele coloca suas ideias filosóficas ali de uma forma que vai atingir um público cada vez mais vasto. Ou seja, se ele vem apenas com teorias sobre a história, fundamentado em cima de um monte de documentos e dados e detalhes, ninguém vai se interessar por isso, a não ser pouquíssimas pessoas ali eruditas. Mas ele começa, né, a expor isso de forma mais enfática nos seus ensaios, né? Então tem um lá que chama Micrômegas. Micrômegas significa, na verdade, o pequeno gigante, ou os pequenos gigantes. Conta lá uma história sobre um viajante estelar, né? Ele vai viajando pelas estrelas e vai parar em Saturno, né? E ele encontra lá uns serizinhos pequenininhos que acreditavam que o universo todo foi criado para eles, e começa a fazer um deboche acerca disso, né? Então quer dizer que, na visão do Voltaire, nós cristãos que acreditamos na teologia da história, que acreditamos que a história tem um fim, um fim fora do tempo, certo? E que a providência comanda os eventos aqui, né, numa relação íntima e atual com os homens. Nós somos micrômegas, homenzinhos que estamos aqui arranhando a superfície de um pequeno planetinha, formiguinhas que acham que o mundo inteiro, né, foi feito, né, o formigueiro foi feito, né, o mundo inteiro foi feito em vista daquele formigueiro. A verdade é essa, né? Então, esses ensaios, Micrômegas, o Cândido, né, que é uma sátira, né, uma crítica a essa perspectiva cristã do desígnio providencial, né, da visão teológica da história, do mundo, etc. Um personagem lá, tal de Pangloss, que ele lança ali uma coisa interessante, uma coisa gozada, que é o seguinte: ele diz, né, o personagem do livro, que tudo no mundo está disposto ao melhor objetivo do homem, ou seja, a melhoria do homem. Então, o que ele diz lá, os exemplos que ele dá? Por exemplo, o nariz. O nariz foi feito não só para cheirar, mas foi feito para servir de apoio para os óculos, né? Então, quer dizer, o cara tem a vista ruim, precisa de uma, né? Aí alguém cria, né, através da tecnologia ali, né, do conhecimento científico, né, do racional, etc. E aquele artefato coloca sobre o nariz. Então o nariz foi feito, né, para a melhoria do homem. Um homem de óculos enxerga melhor, certo? Não está refém da decomposição da sua própria natureza. As pernas, os pés, foi feito para o sapato, para as meias, né? Então foi tudo feito para quê? Para o homem descobrir esses artefatos técnicos,
Da mesma forma, as árvores foi feito para você cortar, fazer mesa. As pedras foi feita, tudo bem, até aí tudo bem, as pedras foi feito para construção. Agora dizer que a cabeça foi feita para colocar o chapéu, ou o nariz foi feito para colocar o óculos, ou o pé foi feito para colocar o sapato. Quer dizer, é um deboche, é uma crítica. Mas olha só, isso no imaginário popular, você entendeu? Isso aí no imaginário popular causa essa revolução científica, certo? Vai agir como um dissolvente no imaginário popular. Então a pessoa vai ver, porque é um grande escritor, um grande artista, né, vamos dizer assim. Aí eu digo, pô, um negócio tão bonito, tão bem escrito, tão engraçado, tão jocoso, mas interessante, não tinha pensado nisso, né? Mesmo o nariz da gente, olha, cara, quem sabe isso não pode ser verdade? Começa assim. Tanto é que no fim do conto, o Cândido descobre o objetivo da existência dele, ou da existência humana em geral, que é a civilização. E o que é a civilização para o Voltaire? É o desenvolvimento progressivo da ciência, da técnica, da moral em vista dessa ciência e técnica, né? Consequentemente o direito ou as leis, né? As normas sociais, o próprio comércio que vai ser produzido, etc., a indústria e assim por diante. Então, você vê que nos seus ensaios está condensada toda uma ideia revolucionária. Então, Voltaire é um revolucionário. E tudo isso ficou, vamos dizer, dentro do imaginário das pessoas daquele século XVIII, e isso serviu vamos dizer, de fermento para ideias revolucionárias posteriores, como a Revolução Francesa, né? Por exemplo, em 1755, a Europa teve aquele problema do terremoto de Lisboa, né? O que esse evento tem a ver com Voltaire e tudo mais? Bom, as pessoas na época ficaram horrorizadas, mas como Deus pode permitir que algo tão horrível aconteça? Certo? Então, eventos naturais catastróficos como esse, acontecidos num determinado momento, né, contribuíram, por exemplo, no caso desse, terremoto de Lisboa, para que a revisão racionalista da ideia de providência, né, fosse incentivada cada vez mais. Então vinham os racionalistas, os iluministas e falavam, olha, tá vendo? Não existe esse negócio de providência. Você acha que Deus faria isso? Certo? As coisas simplesmente acontecem. Não existe um Deus comandando, né? A própria crítica do Voltaire acerca do ensaio lá do livro do Bossuet, da obra do Bossuet, tinham dois aspectos que iam de contra isso, né? Ele dizia que a história do Bossuet não era universal como parecia. Não é tão universal assim, opa, né? Então, você não contou tudo, você não levou tudo em consideração, então a sua história não é completa. Então há uma falha aqui, né? Então ele vamos jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. E o segundo aspecto que ele levanta é que a providência não é tão evidente no curso empírico da história como no terremoto de Lisboa. Olha, não dá para você sacar aqui o desígnio divino nesse incidente aqui, nessa catástrofe natural. A nossa razão não consegue compreender um porquê para isso. Então não podemos falar que é providência. Isso é uma ilusão, está fora dos limites da nossa razão, certo? Isso porque o Voltaire, ele é esse fator que eu chamo aqui de epicêntrico, né, acerca do entendimento da história, certo? Porque ele tinha essa crítica em relação à história universal teológica, principalmente de Bossuet, que era o mais próximo, né, o anterior dele. Certo? Porque ele não acreditava que
a história universal pudesse estar fundada, né, numa espécie de pedagogia divina sobre grupos humanos tão insignificantes como os judeus. Então, tipo assim, existiram 4 impérios, etc, etc. Tudo isso para ensinar os judeus. Deus fez esses impérios, né, Deus foi agindo através da sua providência para desenvolver esses impérios, essas coisas todas, só para educar os judeus. Isso não faz sentido. Então, essa história universal do Bossuet é uma história furada, certo? Então, o que ele faz? Ele alarga os horizontes civilizacionais, ou seja, olha só, gente, ó, não tem só essa civilização, tem muito mais, certo? Então, ele achava que ele tinha universalizado mais a história do que o Bossuet, pelo simples fato de ele ter inserido dentro do contexto, do esquema histórico, já não teológico, mas filosófico, né? Ou já não transcendente, mas imanente, como a gente costuma falar também, né? Mas na verdade o que ele fez foi generalizar, apenas generalizou a história, né? Mas não universalizou nada. Então, apesar de Voltaire desempenhar ali no seu trabalho histórico uma linha sucessiva, né, em termos de cronologia, ele simplesmente copiou, né, como todos os outros que a gente já viu aqui, ele copiou, né, a história sagrada, né, a forma da história sagrada, só que levou em consideração apenas o aspecto empírico, né, e tirou a esperança, vamos dizer, do alvo transcendental ou eterno ou divino e transferiu para a esfera antropológica, que por si mesmo não tem fundamento nenhum, certo? Então o homem se tornou o fruto das esperanças da história, já em Voltaire, certo? Isso não quer dizer que Voltaire era um sujeito tão tarado pelo progresso como foi Condorcet, Comte, etc. Não, ele era até, em certa medida, bastante sóbrio, como diz o Carl-Louis no livro. Ele tinha uma certa medida, vamos dizer, ponderada, né? Vamos dizer, o progresso nem sempre ele vai avançando uma linha contínua e sempre ascendente, ele sempre passa por alguns estágios regressivos, etc. Mas o progresso ainda assim, né, é, no fim das contas, uma falsificação sutil, delicada, chique, né, da esperança cristã. Isso que o Voltaire fez, né? O progresso humano, não, o progresso antropológico, se tornou a verdadeira esperança a partir de Voltaire e do seu trabalho histórico, e também ensaístico. Então, a pergunta que Carl-Louis faz no livro: como que o cristianismo foi capaz de originar, né, consequências assim tão anticristãs? Afinal de contas, o Voltaire ele fazia parte de uma família nobre francesa, religiosa, né? Ele estudou em colégios jesuítas, né? Naquela época, vamos dizer, ainda a religião tinha um peso social bastante grande, né? Um aspecto mais entranhado nas almas. Mas como é que foi capaz disso, né? Então o Carl-Louis ele fala que para entender essa pergunta, né, para tentar entender como isso pôde ter acontecido, a gente tinha que fazer a distinção entre 3 coisas. A primeira delas, religião do progresso. O que é a religião do progresso? É a irreligião, que é o resultado da mundanidade e autoconfiança exagerada desses indivíduos, né, que vieram a partir de Voltaire, né, mas as sementes já começaram a ser criadas anteriormente, depois a gente vai ver, né, já foram ficando ali uns rabiscos, isso vai ver no segundo módulo, onde a gente vai ver, né, de Voltaire para baixo, né, como é que era a mentalidade histórica dos outros.
Como já tinha umas distorções ali, mas não do tipo do Voltaire, né? Que já é um caso de uma mundanidade e autoconfiança exagerada. Então, em primeiro lugar, a religião do progresso. Segundo, progresso da religião. Então, quer dizer, tem o progresso enquanto religião, uma falsa religião. Tem o progresso enquanto um fato natural também da própria religião, ou seja, da instituição religiosa. Ou seja, a Igreja Católica, por exemplo, ela vai ao longo do século fazendo alguns ajustes necessários, né, na sua adaptação ao meio, né, e até mesmo as formas de se expressar vão sendo relativamente ajustadas, né, e isso constitui um progresso ou uma derrocada, dependendo da situação da época. Então, existe a palavra progresso também dentro da religião. Então, a religião ela progride, né? Ela progride também, mas não no mesmo sentido que eles chamam progresso, né? Progresso enquanto uma força, vamos dizer, quase que sobrenatural dentro do processo histórico. E tem um terceiro negócio, que é o progresso religioso. Tem o progresso da religião, que tem, né, especificamente das instituições religiosas, vai ter o progresso religioso, que seria um progresso individual. Isso é uma terceira coisa ainda. Por quê? Porque o fim de tudo já está dado. A história já está consumada em Jesus Cristo 2000 anos atrás. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora nos alinhar a este fim já dado, que é Jesus Cristo, no presente, na nossa vida concreta. Ou seja, saindo da existência velha, ou seja, a existência desligada desse princípio, desligada desse fato eterno e ao mesmo tempo temporal, para uma existência nova, ou seja, a conversão. Então, o progresso religioso ou individual é a conversão dos indivíduos. Então, isso é um tipo de progresso, ele existe e ele é bom. Outro tipo de progresso é o progresso da instituição religiosa, ele é necessário e, de uma certa medida, ele é bom. Mas o progresso enquanto irreligião, isto é, vamos dizer, a consequência nefanda, né, nefasta e horrível que o cristianismo acabou legando ao mundo, não por sua culpa, vamos dizer, mas porque dentro do cristianismo existe a ideia de progresso, no sentido do progresso individual e religioso e no sentido do progresso da religião ou da instituição, que visa chegar até o fim dos tempos, levando as pessoas a esse progresso religioso individual. Então, para a gente concluir aqui, o cristianismo, na verdade, ele estabeleceu uma superioridade do futuro, né, em relação ao passado, por colocá-lo como um futuro definido, ou seja, um dia vai acabar. Então, isso daí acentua, de certa forma, a sinceridade do momento presente. Então, você tem que você vai viver o momento presente sabendo que o futuro vai terminar uma hora vai acabar. Então, isso dá um tônus, dá uma gravidade ao momento presente. Enquanto isso, essa irreligião do progresso, que nasce a partir do projeto voltairiano, troca o escatom, ou seja, as coisas últimas, o fim de tudo, definido e transcendente, por um escatom falsificado, que é indefinido. Não sabemos quando o mundo vai acabar, o futuro, não sabemos quanto de progresso podemos obter, uma coisa aberta, né, infinitamente aberta e imanente, ou seja, ela é consumada aqui, na história, no tempo, na materialidade. Então, o ódio de Voltaire ao cristianismo deu seus frutos, e pelos frutos, né, os conhecereis. Então, seguindo a linha do Carl Eudes no seu livro, de Voltaire até aqui, veja bem o que houve na humanidade em termos de interpretação errônea
do processo histórico, da essência histórica e da própria realidade histórica. Então, assim nós vamos concluir aqui o primeiro módulo, certo? Com isso, né? A partir de Voltaire, aquilo que foi estabelecido pelo cristianismo, né? Ou pela igreja, né? De um futuro definido e finalístico, que dá uma gravidade para o momento presente, né? Foi ofuscado, trocado, ocultado por uma ideia de indefinição do progresso e uma centralização desse progresso na realidade material, empírica e imanente da vida humana, certo? Então, agradeço a todos aí que ouviram essas aulas, né? Creio que possa ter ajudado bastante a compreender mais ou menos o esboço geral do que a gente quer transmitir com nosso projeto História Sintética. Lembrando que tudo isso daqui faz parte de um todo orgânico, tudo isso aqui tem uma razão de ser. Se nós estamos estudando o livro Sentido da História do Carl Lewis, é porque há uma razão de ser nisso, há um porquê, há uma importância dentro desse nosso círculo aqui, todo de estudos, ok? Então, obrigado a todos e valeu, até a próxima.